Olá pessoal, vamos para a correção do nosso segundo texto, texto 2, Bíblia. Lembrando que toda vez que aparecer essa estrelinha, esse asterisco vermelho aqui ao lado de uma pergunta ou de um comando ou de uma solicitação, é porque ela é obrigatória, você tem que responder, senão não consegue me devolver pela internet o formulário. Vamos lá, primeiro, digite seu nome antes de continuar. Olha, é obrigatório, olha no final aqui o asterisco. Então, vou lá. Ana, você põe o seu nome para eu saber quem é que está me mandando a resposta, até para eu poder ligar para você ou mandar um WhatsApp falando, bacana, aqui tá ótimo, aqui precisa melhorar, ok? Vamos lá. Assista aos primeiros 6 minutos deste vídeo, narrado por Cid Moreira, para responder as perguntas a seguir. Olha só, nós vamos assistir aqui juntos, tá? Vai ficar pequenininho mesmo, mas deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu pausar aqui, ó. Se você clica aqui, você vai direto no YouTube, né? Então você pode ver o vídeo um pouco maior, tá bom? Ou você pode ampliar aqui também, né? E aqui legendas, não acione isso aqui não, que fica complicado. Eu vou pedir só para você, aqui está sem áudio, tá vendo? Se eu clicar aqui, ó, ele tira o áudio meu. Se eu clicar aqui de novo, ele reativa o áudio. Eu tinha dado pausa, então agora eu vou clicar aqui de novo, tá? Para reproduzir. Então, tudo que você clica faz acontecer uma coisa. Se você clica de novo no mesmo botão, desfaz aquilo que você tinha feito, né? Então, vamos lá, vamos escutar. Estudo Bíblico 1. A Bíblia. A Bíblia é um livro maravilhoso. O que torna a Bíblia um livro tão especial? A palavra Bíblia vem da palavra grega biblios, que significa biblioteca ou coleção de livros. Historicamente, a Bíblia é dividida em duas partes. No Antigo Testamento, com 39 livros, e no Novo Testamento, 27, totalizando 66 livros. Os livros que fazem parte da Bíblia foram escritos durante um período de mais ou menos 1500 anos. Cerca de 40 autores provenientes dos mais variados ambientes a escreveram, entre eles Lucas, médico, Paulo, filósofo, Daniel, um grande estadista, Isaías e Amós, homens simples do campo, reis como Davi e Salomão. A Bíblia é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Nela podemos ler sobre história, poesia, profecia, a vida de Jesus, os evangelhos e cartas que foram escritas, em sua grande maioria, pelo apóstolo Paulo. Deus deixou a Bíblia para nos guiar no caminho da salvação e para nos orientar a fim de obtermos sucesso na educação dos filhos, de como ser feliz no casamento, como ter saúde e muito mais. A Bíblia nos orienta em todas as áreas da vida. Jesus disse que muitas vezes erramos, ficamos desorientados, desanimados por não conhecermos a Bíblia e o poder de Deus. Mateus 22, verso 29. Jesus afirma no livro de João 17, verso 17, que a Bíblia é a verdade e, portanto, nela encontramos o caminho da vida eterna e descobrimos o grande amor de Jesus por nós. Você sabia que a Bíblia é o livro mais divulgado, mais traduzido e mais vendido no mundo? Porém,
menos entendido pelas pessoas? Mas você pode estar se perguntando, por que muitos examinam a Bíblia e não a entendem? Segundo Pedro, capítulo 3, verso 16, nos dá a resposta. Pedro afirma que na Bíblia existem pontos difíceis de entender e que muitos deturpam o texto bíblico. Nem tudo na Bíblia é fácil de entender, como alguns pensam. Por isso devemos seguir a orientação bíblica que vimos na experiência do eunuco. Precisamos de um guia e de alguém como Felipe, que orientou o eunuco. Entretanto, é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Nenhum ser humano pode interpretar a Bíblia. A Bíblia mesmo se interpreta. Basta seguirmos o método correto que, de acordo com Isaías, capítulo 28, verso 10, é um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Ou seja, um texto em João, outro verso em Lucas, e assim sucessivamente. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, está escrito que o Espírito Santo inspirou os profetas e apóstolos a escreverem a Bíblia. Não escreveram aquilo que queriam, escreveram o que Deus considera mais importante para nós. Ao buscarmos a compreensão da Bíblia, o Espírito Santo nos ilumina e nos guia em toda a verdade. A Bíblia não tem um índice de assuntos, ela possui somente índice de livros. Devemos escolher um assunto ou tema e ver o que diz a Bíblia toda sobre esse assunto. Assim como estamos fazendo agora. Nós pegamos um tema. Qual foi o tema? A Bíblia. E estamos vendo vários textos que mostram como entendê-la, porque muitos não compreendem como foi escrita. Enfim, devemos comparar os textos que falam do mesmo assunto. Para a meditação pessoal, devemos estudar a cada dia uma porção da Bíblia e ver o que Deus quer dizer através desse texto. Quando estudamos a Bíblia dessa maneira, João capítulo 16, verso 13, diz que o Espírito Santo nos guia e nos convence de toda a verdade. João capítulo 8, verso 32, afirma que a verdade nos liberta dos vícios, dos maus hábitos, melhora nossa saúde, nossa família, liberta-nos da depressão, traz alegria e paz. Pronto, a gente acabou assistindo um pouquinho mais, né? Mas isso não prejudica, não. Então assista os primeiros 6 minutos desse vídeo narrado por Cid Moreira para responder as perguntas a seguir. Nós assistimos, olha só na barra de evolução, tá aqui, ó, 6 minutos e 35 segundos, né? Se você quiser voltar, você só precisa clicar aqui, não solta, né? Não solta o dedo, não solta o mouse se você estiver no computador e quando você achar que deve parar, você para e volta aqui para reproduzir, tá bom? Se clicar nos dois pauzinhos é pausa. Bom, vamos lá agora então. Número 1. De onde vem a palavra Bíblia? Olha, é uma questão obrigatória e aqui a gente tem uma novidade. Eu estou fingindo que isso daqui vale 1 ponto, tá bom? Fingindo por quê? Não preocupa se você errou. O fato de você ter feito o exercício já está valendo, tá bom? Então, de onde vem a palavra Bíblia? Isso aqui é só para ficar mais emocionante, né? A palavra Bíblia vem do português? Não, sabemos que não. A palavra Bíblia vem do inglês? Ele não disse isso. A palavra Bíblia vem do grego, isso mesmo. Então, eu vou clicar, olha só, né, dentro dessa bolinha aqui. Pronto, marquei. Aqui eu deixei até uma dica, né? Quem lembrasse de um dos vídeos da gente, olha só que a gente falou da origem do nosso alfabeto e do caminho dos alfabetos, né? Olha só, a Grécia com o mar lindo aqui e as casinhas caiadas de branco, né? Bom, tá, a palavra Bíblia vem do grego.
grego mais 2. O que significa a palavra Bíblia em grego? Olha, é obrigatório e vale um ponto. Olha a dica aqui, gente, né? Bom, a palavra Bíblia significa rolo. Veja só que aqui eu fiz uma questão mal elaborada. Assista aos primeiros 6 minutos desse vídeo, narrado por Cid Moreira, para responder as perguntas a seguir. Eu falei que nós teríamos como base o vídeo. Eu esqueci de dizer e a apostila, o texto da nossa apostila. Então, quem marcar somente a palavra Bíblia significa biblioteca ou coleção de livros, está certinho. Agora, quem lembrar que no texto a palavra Bíblia significa rolo, marca aqui também, tá? Estaria certo. Essa seria uma questão que em concurso seria anulada, porque ela foi elaborada pela metade. Então, por exemplo, quem ia marcar os dois aqui, nesse caso, né, vai perder esse ponto, né? Porque aliás, quem não marcar vai perder esse ponto. Só que, né, na verdade, quem não marcasse também estaria correto, porque eu falei, assista o vídeo, e no vídeo ele não conta isso para nós. A palavra Bíblia significa rolo. A gente sabe porque a gente leu a apostila. Então, tá vendo, gente? Vocês têm que ter muita certeza do que vocês estão respondendo e vocês têm que começar a observar o que a pergunta falou, qual foi a instrução, até mesmo para contestar depois um resultado de um concurso, entrar em recurso ou contestar comigo. Ana, você não deixou claro isso, né? Porque isso aqui também está correto. Então, quer dizer, foi uma palavra que deu margem foi uma questão que deu margem de dúvida, portanto, né, ela deve ser anulada, tá bom? Mas não tem jeito de eu fazer aqui no formulário do Google, não. Em quantas partes a Bíblia é dividida? Olha, é obrigatório e vale um ponto. E aqui foi uma pegadinha. Ela tem 27 livros no Novo Testamento, 39 livros no Velho Testamento. Ao todo são 66 livros na Bíblia, mas ela foi dividida somente em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. 4. Quantos anos levou para escrever a Bíblia? Aqui também podia dar uma pequena confusão, porque no vídeo ele escreve 1500 anos, mas ele fala cerca de 1500 anos, né? Então poderia dar uma pequena dúvida aqui, tá? Não falou isso no vídeo. Falou sim. Então a única que você não poderia marcar é essa daqui, não falou isso no vídeo, porque ele falou, né? Se você basear na imagem, você vai clicar em 1500 anos. Se você basear no que o Cid Moreira falou, cerca de 1500 anos seria a resposta certa. Então, olha só, cerca de, mais ou menos, aproximadamente 1500 anos. Uma coisa é eu dizer cerca de. Aqui, olha, dá margem para ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Agora, aqui, quando eu falo 1500 anos, ponto, significa 1500 anos mesmo, não é 1499 nem 1501. Essa é uma afirmação mais incisiva, essa é uma afirmação que me dá mais flexibilidade, né? De acordo com o que ele narrou, cerca de 1500 anos. Bom, quantas pessoas escreveram a Bíblia? De novo, aqui vai ter esse mesmo problema, né? Porque ao ler, o Cid Moreira fala, cerca de 40 autores escreveram a Bíblia, ou seja, mais ou menos 40 pessoas, aproximadamente 40 pessoas, em média 40 pessoas, né, 40 autores. Então podia ser 41, podia ser 42, podia ser 39, né, cerca de. Mas na hora de escrever o slide, estava escrito lá 40 autores. A gente até entende que é por uma questão de economia, para facilitar a visualização. Mas na hora de responder isso, né, se você é uma pessoa mais visual, o que você vai gravar é isso, 40 autores, né? Mas no áudio, cerca de 40 autores. Eu considerei o áudio, o que ele narrou, tá bom? Leia sexto. Leia cada afirmação e marque se ela é verdadeira ou falsa. Essas bolinhas aqui, ó, estão debaixo da palavra verdadeiro, estão na coluna de verdadeiro. Então, se você clicar aqui, significa que a afirmação é verdadeira.
Essas bolinhas aqui estão debaixo da palavra falso, então significa que se você marcar aqui é falso, tá bom? Você está entendendo como falso. Vocês veem que a gente tem aqui, ó, um ponto final, então daqui até aqui uma frase, daqui até aqui outra frase, daqui até aqui outra frase, daqui até aqui outra frase. Então a gente tem 1, 2, 3, 4 afirmações. 4 pontos. Então, significa que cada uma está valendo um ponto, tá bom? De novo eu vou falar, não me importa se você errou tudo, importa se você tentou fazer. Você vai ganhar os pontos só por tentar fazer, tá bom? Então não preocupa. Isso daqui, ó, é para deixar mais emocionante, para você ver. É um simulado, né? Se fosse uma prova, um concurso, como é que eu teria me saído, tá bom? Mas para mim o importante é que você tenha feito. Por fazer, você ganha os 10 pontos. A Bíblia possui um índice de assuntos. Um índice de assuntos? Não, isso é falso. Então eu marco aqui, ó, na coluna do falso. A Bíblia possui um índice de livros. Verdadeiro. Então eu marco aqui, ó, na coluna do verdadeiro. Cada livro da Bíblia só fala de um assunto. Isso é falso. Então eu marco aqui na coluna do falso. E olha só, eu não consigo marcar na mesma linha, eu não consigo marcar 2 a 2 não. Bom, ou é verdadeiro ou é falso. O mesmo assunto pode aparecer em vários ou todos os livros da Bíblia. Isso é verdadeiro, né? Bom, sétimo, de acordo com o vídeo, o que significa? Olha entre aspas aqui, porque eu estou pegando uma frase que foi falada no vídeo. Não é minha frase. De acordo com o vídeo, o que significa? Abre aspas. A Bíblia mesmo se interpreta. Fecha aspas. Também é obrigatório. Olha aqui esse vermelhinho aqui, está asterisco e vale um ponto. Vamos pensar? Bom, a Bíblia mesmo se interpreta. Significa que um versículo pode ajudar a entender outro versículo. É assim? Certo. Ele até foi mostrando, né? Ele foi pegando vários versículos, ajudando a fazer a argumentação dele. A gente entendeu o que ele queria falar. Então, um versículo pode ajudar a entender outro versículo. Vamos ver. O que significa a Bíblia mesmo se interpreta? Que temos que deixar a Bíblia aberta até recebermos uma iluminação. Ele não falou isso em momento algum. Vamos ler o outro então. Que temos que ler com atenção os textos, comparando-os uns com os outros. Sim, ele disse isso. Que não tem jeito de entendermos o que está escrito nos livros da Bíblia. Não, ele não falou isso. Ele falou que é difícil. Ele não falou que não tem jeito. Ele até falou, a metodologia, o caminho que a gente deve seguir é esse. A gente lê um versículo, compara com outro versículo, né? A gente lê com atenção, a gente vai fazendo assim, pega um assunto, né, e procura em que outros lugares fala sobre esse assunto, para ter uma compreensão ampliada. Aliás, esse método de leitura vale para qualquer outro texto. A gente lê várias vezes um texto, depois a gente pode comparar o texto, né? Às vezes é com um dicionário para entender o que significa uma palavra, às vezes é com outro texto, né? Para ter mais experiências, mais informações sobre o assunto, igual quando a gente leu sobre a água, né? A gente pode ver vídeos também, escutar áudios que falem sobre aquele assunto, porque a gente vai aumentando o conhecimento que a gente tem sobre o tema. Isso facilita a gente compreender o que uma pessoa está escrevendo, porque como a escrita ela é uma coisa meio curta, né? A gente tem que escolher as palavras, a gente não tem milhares de páginas para escrever, né? Às vezes você só tem você tem que falar tudo que você quer falar em 10 linhas, né? Então você depende também muito do conhecimento que a pessoa que está lendo tem sobre o assunto. Fica muito subentendido, por isso que a gente fala ler nas entrelinhas, né? Então quanto mais a gente sabe sobre um assunto, melhor a gente vai compreendendo, né, esse assunto cada vez mais, tá bom? Bom, depois você tinha que clicar aqui em enviar, ó, aqui ó, no final, porque se você fizer tudo e não clicar aqui, você perdeu o seu trabalho, não chegou para mim. Então, ó, clique em enviar. E aí, olha só, vem essa obrigada pela resposta, significa que eu recebi aqui, né? Bom, você podia clicar aqui em ver pontuação. Ao clicar aqui, olha só o que acontece, você vê o total de pontos seu. Eu tirei 10 e valia 10. Então, sempre aqui no finalzinho, diz quanto que vale.
E aqui o primeiro número significa quanto que eu acertei. Se eu tenho 10 de 10, eu acertei tudo. Mas vamos dar uma olhada rápida e conferir? Olha só. Lembra? Tudo que eu acertar vai vir aqui de verdinho. Então, olha, a primeira questão ela está de verde, significa que eu acertei. Olha aqui o tique confirmando. Ainda tem um feedback, muito bem, é do grego que vem a palavra Bíblia. A segunda questão, olha só, ela está de verde, significa que eu acertei. E olha só, rolo e biblioteca. Você saiu muito bem, respostas corretas. Tá vendo o feedback? A devolução? Ainda tem um comentáriozinho pequeno aqui sobre a resposta. Olha aqui, tá de verde, então significa que eu acertei. Confirmando que eu acertei, um tique aqui na resposta certa e ainda um feedback. Corretíssimo. Olha só. Quantos anos levou para escrever a Bíblia? Cerca de 1500. Olha o tique de verde, olha a questão de verde e olha o feedback aqui, parabéns. Então, todas as questões que tiverem a pergunta já em verdinho, significa que eu acertei. Né? Se ela aparecer em vermelho, você tem que ler. E aqui vai aparecer um X em vermelho quando você errar. E no feedback, né, no comentário, vai aparecer alguma coisa dizendo onde foi que você errou. Olha só. Ai, aqui engraçado que não tá de verde, mas tá tudo ticado aqui de verde. Então acertei. Ó, tá vendo? Verdinho. Parabéns, esse é um bom método para ler qualquer outro texto, ler outros textos com o mesmo assunto, comparar as ideias, até formar a sua própria ideia. Bom, por hoje é só. Um abração para vocês. E o próximo texto, o tema é café. Quem é que gosta aí de café? Eu amo. E espero que vocês aproveitem também o texto, tá bom? Um abraço e até o próximo.